E aí, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos. Quem está aqui, vamos ver. Isabel Cristina, Mirna, Grácia. Eita, está atrasado o áudio. Maria Denilce, Rose, Luciene Castro, Manaus. Eita, Romilda Nestor da Silva, Thaís, Erenilce, França, Érica. Ó, eu tô olhando aqui no Zoom, agora eu quero olhar no. Tá atrasado, eu tô ouvindo alguma coisa aqui. Tô ouvindo atrasado. Pergunta pro seu pai, é normal? Tá atrasado, é normal? Quero olhar no YouTube. Rosa Maria, tá no YouTube. Aparecida, Simões, Cida, Raimunda, Rosa Maria de Souza, Sandra, Raimunda Souza, Luciene Félix. Boa noite para todas. Animada por estar aqui. Que legal, que ótimo. Vocês estão me ouvindo? Me avisa, por favor, que o meu áudio está um pouco confuso. O seu áudio, ele tá cortando, tá Meu áudio falhando. está. A imagem, Obrigada, Lucilene. a imagem tá ótima, tá melhorando agora. Está melhorando? Tá, tá bem nítido. Para mim tá bem claro. Não tá mais cortando. Será? Deixa eu ver. Está melhor? Sim, sim. Obrigada, Lucilene, obrigada. Gente, eu estou muito animada. Eu quero começar começando agora e eu quero saber de vocês. Ó, eu vou pedir também, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, coloquem no chat, tá bom? Eu estou ouvindo dois áudios, talvez é do YouTube, né? Do Zoom. Tira, desativa para mim o YouTube aí. Eu vou então ficar só no Zoom, porque senão acaba interferindo aqui, gente. Quem puder entrar no Zoom, entra no Zoom, eu vou poder interagir mais com vocês, tá bom? Eu vou pedir para o outro pessoal ali da minha equipe, se tiver alguma coisa de emergência no YouTube, passar para mim, e aí eu, para reportar para mim, se precisar falar devagar, se vocês não estiverem entendendo, eu vou pedir para vocês que estão aí do outro lado poder me ajudar, me sinalizar, tá bom? Eu estou bem querendo que vocês aprendam. Essa aula vai ser incrível, incrível. Eu pensei que a aula de amanhã ia ser melhor, porque é a minha aula favorita. Mas, assim, quando eu preparei essa aula com todo carinho, eu falei: caramba, eu me apaixonei por essa aula e vocês vão entender. Eu gosto muito, muito de falar sobre preparação. Então, minha preparação hoje foi muito boa. Eu fiz oração, eu fiz natação, ó, cuidando da minha espiritualidade.
cuidando do meu emocional, eu me alimentei bem. Eu fiz também aquecimento vocal, minha filha ela faz aula de canto, então ela me ajudou, foi muito bom. Ah, tá. Alguém falou aqui, prefiro que fale mais devagar. Tá bom, vamos falar devagar, tá bom? Se eu tiver acelerada, porque eu sou assim energética, eu tenho muita energia, né? E vocês me falem, tá bom? Eu gostaria de saber quem estava aqui na aula de ontem. Quem estava na aula de ontem? Vocês conseguiram assistir a aula de ontem? Me reporta aí se o pessoal do YouTube conseguiu. A Isabela consegue me reportar se alguém conseguiu? Vocês assistiram a aula de ontem? Ah, muito bem, a Lucilene falou. Qual foi a coisa que mais chamou a atenção, que vocês aprenderam, que deu uma expansão de mente? O que vocês acham que mais foi importante para vocês estarem ouvindo na aula de ontem? Eu costumo dizer o seguinte: quem é que teve uma expansão de mente, a mente expandiu para poder entender as coisas, como elas são, né? Aqui a gente mostra as coisas como elas são. Eu gostaria de pedir para vocês, para ter mais continuidade, para vocês conseguirem entender mais as aulas. Quem não teve oportunidade, vai lá no grupo do WhatsApp, a gente está reportando, né? Repostando. No caso, dá para assistir a aula de ontem. E aí vocês vão entender um pouco mais da aula de hoje e, consequentemente, a aula de amanhã também. Tá bom? É isso. Coloca no chat quem teve uma impressão, um insight, né? Algumas pessoas, quem é religiosa vai falar inspiração, impressão. As pessoas que têm religião, mas às vezes não está muito na religião, vai falar insight, né? Coloquem no chat quem teve alguma coisa que foi de proveito ontem. Lembra que a gente falou ontem? Eu tenho uma promessa para vocês aqui hoje. Se vocês assistirem essas 3 aulas e abrirem o coração para entender, nunca mais vocês serão as mesmas. Por isso que eu quero que vocês realmente prestem atenção. Olha, amor, a meditação, gente, que pena que não teve o som ontem. Hoje eu tenho 2 exercícios. Vocês vão escolher se eu faço a meditação, porque aí eu quero fazer ela mais perfeita, se o som sair, né? Tem alguma coisa dando errado. Ou então a gente vai ficar no exercício de hoje também, que tem a ver com a aula. Mas assim, meditação nunca é demais, especialmente para quem está tentando controlar a área emocional, tá bom? Tem outros recursos também que são muito bons. Ótimo, ótimo. A Mirna falou que ela aprendeu sobre viver com propósito e não no automático. É isso mesmo. E também nós falamos sobre a consequência de quem vive no automático. Pode ter consequências desastrosas, influenciar não só a nós mesmos, mas todo um círculo de pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso que a gente deve cuidar muito do nosso emocional, para que as outras pessoas não sofram. Então, todo o nosso círculo de amizade, de convivência, existe sofrimento quando a gente não trata, né, o emocional, quando a gente não vive com propósito. Então, aqui é para a gente realmente aprender a viver com propósito, com intenção, com presença, não com ansiedade, nem com depressão. É para a gente realmente equilibrar a vida. Essas aulas, elas não se tratam exatamente de terapia em grupo, pois existem questões sérias que envolvem fatores tanto genéticos como químicos, né? Bioquímicos ou químicos, que com certeza devem ser tratados com um especialista da saúde mental. Mas também eu posso garantir para vocês que esse espaço, apesar de não substituir a terapia,
também é um caminho de crescimento e transformação, de uma maneira consciente, com acolhimento, verdade acima de tudo, e ferramentas reais para fortalecer sua estrutura interna. Quando a gente fortalece o nosso interno, nada nos abala, né? Pode vir e sempre vem, porque na vida de todo mundo vai acontecer coisas, mas eu sempre costumo dizer que quando a gente está preparado, a gente recebe as coisas de uma maneira sem muito abalo, tá? A gente balança, é o famoso balança, mas não cai, né? Então, na primeira aula ontem, como a Mirna nos lembrou, nós falamos sobre o despertar da consciência emocional, não viver no automático e viver com consciência, propósito e intenção, né? Isso, as mulheres se valorizar, muito legal. A Thaís está falando aqui. Mas essas aulas tudo vai aprender muito, muito sobre isso. Eu sempre costumo dizer que nós não precisamos anular os homens, né? Para a gente ser uma mulher plena, né? A gente não precisa isso. A gente só precisa trabalhar com nós mesmos, né? Sem desvalorizar o outro, trabalhar com a nossa estrutura. Nessa segunda aula de hoje, gente, olha, eu tenho certeza vocês vão amar. É incrível, é incrível. Eu gosto muito desses assuntos e eu vou poder dar o meu máximo para vocês. Eu espero que vocês estejam com o coração e a mente aberto, tá bom? E hoje, nessa segunda aula, nós falaremos sobre o corpo que sustenta a mulher plena. A terceira aula, o poder da intuição e propósito interior. Vocês vão amar. Então, mas vamos para hoje, né? E hoje é o corpo que sustenta a mulher plena. E o objetivo dessa aula é cuidar, é guiar mulheres a despertarem e desenvolverem seu potencial máximo. Olha aí, ó. Então aí é valorizar a mulher e fala para nós, mulheres, que nós podemos viver com equilíbrio, excelência, prosperidade nas áreas da vida. Hoje, a gente vai falar bastante sobre excelência. Ontem a gente falou sobre equilíbrio. Mas sem o equilíbrio, a gente não vai conseguir buscar excelência. Então, vamos falar de uma maneira muito clara hoje. Eu também falei que eu troquei a ordem das aulas, né? Porque será que eu troquei? Porque eu senti. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser guiada por inspiração. Eu gosto dessa conexão com o sexto sentido. Algumas pessoas falam sexto sentido e eu falo Espírito Santo. Então eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo e eu senti claramente que eu deveria trocar e eu troquei. E hoje, na sequência, vocês vão entender por quê. Essa aula de hoje, olha só, se eu estiver falando muito, muito rápido, não está conseguindo copiar, olha só, não está conseguindo copiar, porque ela quer copiar os slides, é isso? Erenilce, ela quer copiar os slides, então está ficando muito rápido. E vai ficar disponível no grupo, né? Essa aula através do YouTube, é isso? Através do YouTube e também vai estar no grupo, os slides, tá bom? É isso. Olha só, Andressa está dando boa noite a todos que estão entrando com um pouquinho mais depois do início da aula. E eu falo o seguinte, essa aula vai dar um nó, mas também vai dar um boom na mente de vocês, vai expandir. Eu gosto de pensar nisso, expandir a mente. Nós temos que pôr a mente para sempre expandir, buscar coisas louváveis para nossa mente sempre crescer e a gente conseguir ver as coisas de uma maneira clara, né? Então, é isso bom. Então, agora, finalmente, eu vou falar em detalhes, porque eu decidi antecipar essa aula, tá bom? Vamos começar começando. Eu decidi. Peraí. Então, tá bom. Então, vamos lá. Por que que eu decidi antecipar essa aula?
Então, no processo de tratar o meu burnout, transtorno da ansiedade, eu tive. Peraí, eu quero falar sobre os salvadores da minha vida. Aqui, ó, salvadores. Então, eu tive três salvadores da minha vida, três coisas definitivas na minha vida que salvaram a minha vida. E eu vou compartilhar agora com vocês. Essas três coisas, primeiro foi terapia com um psicólogo, é isso aí. A segunda coisa, psicólogo de confiança, tem o exercício físico. E o terceiro, eu acho que mais importante na minha vida, foi um livro incrível que eu li. Ele mudou a minha vida e eu vou mostrar para vocês como foi isso. Tudo mudou a minha vida quando eu li esse livro. Vocês gostam de ler livros? Vocês gostam de ler livros? Me falem aí no chat. Me fala, o pessoal do YouTube gosta de ler livros? Sim ou não? Como é que tá aí? Ótimo, é das minhas. A Dani é das minhas. Ah, isso aí, amo. Eu também. Sou viciada. Sou viciada em leitura. Então, teve um livro fantástico que mudou a minha vida. O que era que estava escrito nesse livro? Ele dizia que as estatísticas mostravam que poucas pessoas no mundo alcançariam o sucesso. Poucas pessoas. Olha só. Isso é triste, hein? Esse livro também dizia que cerca de 95 pessoas da sociedade, né, se contenta com muito menos do que quer na vida, desejando ter mais, porém vivendo com remorso e jamais compreendendo que poderia fazer e ter tudo o que deseja. Então, o que é que ele está resumindo? Ele falou que maior parte da sociedade vive na mediocridade. Olha só, isso foi um choque para mim, ver isso no livro. Somente 5 da população terá sucesso em criar uma vida de liberdade. Imagina só, 5% é muito pouco. É muito pouco. E em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso em criar uma vida de liberdade, ou seja, terá dificuldade a vida inteira. E aí deu um start na minha vida. Eu falei, caramba, eu não quero ser essa pessoa. Vocês querem ser essa pessoa? Vocês querem estar em qual estatística? Na estatística dos 5%? Ou vocês querem estar na estatística de 95%? Eu já escolhi. Eu escolhi lá atrás, há quase 6 anos atrás. Sabe por quê que eu escolhi ser 5% dessa estatística? Porque eu amo um desafio, um desafio. Volta um slide aí, por favor. E deu um start, então volta. Pode passar para o próximo. Eu estou tentando nos slides aqui, mas tem. Então, eu queria ser 5% dessa estatística. Vocês aí, eu quero saber no YouTube, no Zoom, vocês querem estar na qual estatística? Ou de 5% ou de 95%? Eu não quero ser 95%, eu quero ser 5%. Eu decidi lá atrás. E quem vai decidir isso aqui hoje? Quem quer ficar na estatística? Gente, eu não estou vendo ninguém animado aqui, ó. A Thaís falou que não gosta muito de ler, mas começou a ler um romance muito legal. Lá na minha adolescência eu era viciada em romance. Lá na minha infância eu era viciada em gibi. E aí eu peguei gosto pela leitura. Muito bem, a Erenilce falou que quer ser uma das 5%. Gente, vocês estão entendendo essa estatística? Ficou bem explicado? Apenas 5% da população iria ter sucesso na vida e 95% ia ter dificuldade
Olha só, você anda das minhas, eu quero ser rica. Eu vou falar sobre isso amanhã eu vou falar sobre isso. Você vai se identificar comigo pra caramba. Eu também, eu tenho esse pensamento. Nós estamos juntos. Depois me chama no WhatsApp, que eu gosto de gente assim. Exatamente, eu sou assim. Eu sou bem contagiante mesmo. Minha cliente falou para mim, amanhã eu vou contar na aula que eu fui criada para dar uma energia, uma carga de energia nas pessoas. E as pessoas que têm o meu contato, que conseguem ficar perto de mim, eu passo isso para as pessoas. Não tem jeito. É isso aí. Tô ficando mais animado. Então, sejam sinceras. O que vocês pensam quando se fala na palavra excelência? O que é que vocês pensam? O que passa na cabeça de vocês? Por favor, escrevam no chat. Eu preciso saber. O que é que passa na cabeça? Assusta? Assusta? Quando fala em excelência? Eu não quero deixar ninguém aqui com ansiedade, não, hein? Assusta? Vocês acham difícil de conseguir, de atingir a excelência? Hã? Deus é excelência e nós podemos ser excelentes. Não precisa ficar com medo, eu vou falar como é o processo. Não é rápido. E por isso que não precisa ficar assustada, não é para ser excelente amanhã. É começar, é dar primeiro passo. Então, hoje, nessa aula, eu vou desmistificar, tirar esse mito de que é difícil, de que a excelência é difícil. Ela é mais fácil do que vocês imaginam. A busca pela excelência é mais fácil do que vocês imaginam. Eu vou dar a receita para vocês. Ela é muito fácil. Então é isso. Na aula de ontem nós falamos sobre equilíbrio. Não precisa ficar ansiosa, sem equilíbrio, só pensar em excelência. Não fiquem. É o seguinte. Amanhã nós vamos falar sobre prosperidade, sobre quem falou de rico? Thaís falou, é isso aí. Amanhã nós vamos falar de prosperidade, a gente vai falar de riqueza. É isso aí. E hoje a nossa aula é sobre excelência. Vamos desmistificar que excelência é algo inatingível. Excelência é atingível. Peguem o caderninho, vamos pegar o caderno e anotar tudo, não percam. Então, olha só, a gente vai começar agora a entender o que é excelência. Quando vocês entenderem o que é excelência, vocês vão dizer: caramba, é fácil de achar, de chegar lá, é fácil de conseguir ser excelente. Então, vamos lá para a primeira definição do que é excelência? Eita, eu amo essa palavra, eu amo esse desafio. Primeiro, viver com compreensão, eu vou falar bem devagar. Viver com compreensão, solidariedade e integridade junto aos nossos semelhantes. Olha só, sendo honesto em todo o nosso relacionamento. Eu sou. Quem aí é? Não adianta passar a perna. O que a gente planta, a gente colhe. Quanto mais o bem a gente planta, mais a gente colhe. Cedo ou tarde. Segunda opção, segunda definição do que é excelência. Desenvolver novas habilidades. Desenvolver novas habilidades. Ampliamente, por isso que eu estou sempre falando. Expandir a mente, expandir a mente, expandir a mente. Buscar os pensamentos e feitos bons e enaltecedores da humanidade. Olha só. Então, olha aí, vamos ver. Desenvolver novas habilidades. Quem gosta de desenvolver ampliamente, eu gosto. Quem gosta de buscar os pensamentos e feitos da humanidade, os bons pensamentos, né? É isso aí. Agora, olha. Esse é bom também. Olha como não é difícil ser excelente.
Trabalhar arduamente para a realização de um propósito. Olha só, eu sou bem. As pessoas definem a mim como uma pessoa muito persistente. E vocês são persistentes? Oh, ser ótima, maravilhosa. Não é difícil ser excelente, é só não ter vergonha de nada e mostrar o seu melhor, Thaís, a cada dia. Eu também sou muito honesta, olha isso. Quem puder entrar no Zoom, eu consigo interagir mais com as pessoas que estão no Zoom. Trabalhar arduamente para a realização de um propósito nobre e de valor, outra definição. Isso inclui, olha só, por isso que está relacionado à excelência com as áreas da vida. Na conexão com algo maior, isso inclui uma conexão com algo maior. Conexão com Deus. Consegui baixar isso aqui? Então é isso, deixa. E finalmente a definição do que é excelente é a nossa aula de hoje. Porque a gente fazendo essa parte, a gente vai conseguir as outras. Por isso, exatamente que eu troquei as aulas. Porque se a nossa mente não está sã, né? Se o nosso corpo não está são para procurar as coisas que precisamos, como que a gente vai conseguir ser excelente? Então, finalmente, compreender a importância do corpo físico e da necessidade de lhe oferecer os devidos cuidados. E aí, gente, a mente expandiu, deu uma expansão da mente. Entenda, desperta. Desperta. Não estou falando com mulheres adormecidas. Eu estou falando com mulheres despertas. É duro. É duro, mas eu vou falar para vocês. Eu vou ter que falar. Sem cuidar do corpo físico, você não vai ser excelente. Você não vai cumprir o propósito da sua vida. Não adianta. É duro falar. É duro. Sem cuidar do corpo físico, você não vai ser excelente. Cuidado espiritual, mas geralmente está infeliz, insatisfeita com o seu corpo físico. Eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de estética. Tem muita gente que vive se escondendo. Eu sou uma pessoa eu alimento muito meu lado espiritual. Muito, 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 muito. Eu amo. Eu amo alimentar o meu espiritual. Mas eu percebo que tem muitas pessoas, e eu já fui uma dessas, tá? Que eu alimentava o meu espiritual para camuflar o que tinha escondido no meu emocional, e eu também não cuidava do físico, eu cuidava da estética, eu não cuidava da saúde. Então, por isso que eu estou falando aqui, ó. Não estou falando de vaidade estética, mas de saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo em relação a isso. Então, por isso que realmente essa aula ela tinha que vir em primeiro. Não cuidar da saúde física e emocional a nossa saúde espiritual ela é comprometida e, consequentemente, as coisas não fluem também, tá bom? E, infelizmente, tem muita gente nas igrejas cuidando do espiritual, mas muito infeliz e insatisfeita com o seu corpo físico. Eu não estou falando de vaidade, gente, eu estou falando de cuidados com o corpo físico. Então, o que é que vai acontecer aqui hoje? Esta aula vai nos ajudar a entender que Deus nos deu um corpo físico que é a morada do nosso espírito. Por isso que as escrituras falam que nosso corpo é um templo e precisamos cuidar bem dessa morada do nosso espírito. E eu falo num dos meus vídeos, quem quiser ir lá no Instagram depois, que nós somos seres duais, corpo e espírito, né? Então, existe um espírito e o nosso corpo físico é a morada dele. Precisamos cuidar, né, desse tabernáculo, desse templo, né?
Pessoas que cuidam da sua área física são mais felizes e confiantes. Confiantes são bem mais, pode ter certeza. Sabe por quê? Porque libera um hormônio. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando vocês tiverem, espero que vocês já tenham tido uma expansão de mente, tá? Para entender que o exercício físico é importantíssimo para que nossa mente possa expandir mais ainda. Então, eu acho que agora deu para entender por que eu troquei essa aula. Não adianta eu falar sobre intenção e propósito, que a gente vai falar amanhã na aula, se o nosso físico e o nosso emocional está comprometido. Se o nosso físico está comprometido, a gente não se concentra nas coisas importantes. Então, por isso que a gente, cuidando do físico, o nosso emocional, ele melhora. Eu sou uma prova viva disso. Ah, então, a Mirna vai precisar sair. Assiste nossa gravação no WhatsApp, tá bom? A gente vai encaminhar no grupo e vai ser ótimo. Então, é isso. Quem aqui, me mandem no chat, faz atividade física? Quem de vocês aí fazem atividade física? Ah, sim, quem faz atividade física? Hum. Ah, Sichuan, que legal. Faz hidro. Quem mais no YouTube faz o quê? Passa pra gente aí. É isso aí. Exercício físico. Tem que dar um boom aqui hoje sobre a importância. Que legal. Ah, isso aí. Musculação. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. Se um dos pilares está em desequilíbrio, o emocional, físico, espiritual ou mental, a conta chega e ela cobra caro. Muito caro. Muito, muito caro. Sempre vai cobrar, não tem escapatória. Se um dessas dimensões do ser humano que eu falo estiver em desequilíbrio, a conta chega. Então, se o emocional está em colapso, com ansiedade, depressão, desequilíbrios, até a fé, inclusive, enfraquece. Até a fé enfraquece. Se você não tem fé em você mesmo, como você pode ter fé em algo maior? Quando a gente está com ansiedade, depressão, a gente não tem fé em nós mesmos. Como que a gente vai ter fé em Deus, no universo, ou o que vocês queiram chamar, né? Então, eu sempre quis ser excelente em tudo, tudo que eu fazia. Na área intelectual, na área social, espiritual. Mas eu cuidava do corpo de uma maneira errada. Eu cuidava somente da estética. E não cuidava da minha saúde física. E, consequentemente, sabe o que aconteceu? Um dia chegou a conta. Um dia chegou a conta. Emocionalmente, eu fiquei doente. E nenhuma área progredia. Parecia que eu estava estagnada. Estagnada. No mesmo lugar, patinando. Não funcionava. Exatamente. Então, que a busca da excelência, vamos lá, ela não é um destino final, tá? A busca da excelência, ela é uma jornada de aprendizado, aprimoramento constante, onde cada passo contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso que a busca da excelência ela não é difícil.
Porque não é de uma vez que você atinge a excelência, são pequenos passos. E o mais importante nisso é você curtir, desfrutar da jornada. E também precisa dar o primeiro passo para ir colhendo no processo. Você vai colhendo e agradecendo tudo que você recebe durante o processo. Eu entendi que para eu alcançar a excelência, eu precisava começar fazendo algo que eu não estava fazendo. E aí eu falei que chegou a conta, não chegou a conta? Então eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo físico. E o corpo que a mulher plena sustenta, qual é o corpo que a mulher plena sustenta? Tem algumas coisas dentro disso, tá bom? É a relação com o corpo, né? O amor próprio e a autoimagem. Não pode ser uma briga, né? Não pode ser uma briga. Outra coisa, quando a mulher plena ela vai buscar essa evolução, essa excelência na área física, ela tem que entender que tem que ter uma nutrição consciente. Existe a nutrição consciente e a nutrição emocional, aquela que você come por emoção. Deu uma coisa errada, eu vou descontar na comida. Tem outra coisa aqui, que a mulher plena que busca desenvolver a área física, ela faz movimento prazeroso. Ela encontra seu ritmo, não precisa ser o meu ritmo, não precisa ser o meu exercício. Cada um encontra o seu ritmo. Eu me lembro que a minha filha, ela falou para mim, mamãe, eu amo o karatê como você ama a natação. E é a minha droga. Eu falo que a natação é minha droga boa. Então é isso. E a última opção, energia vital e sono reparador. A mulher plena que cuida do corpo, ela sabe a importância do sono. E a gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses de uma maneira mais resumida. Então vamos, eu acho que eu estou atrasada aqui, mas é que eu estou realmente preocupada que vocês aprendam, né? Então, a primeira coisa, eu não estou falando que vocês devem escolher o que eu gosto. Eu precisei começar com a corrida. Eu precisei começar com a corrida. Começava a correr. Eu moro próximo aqui da Pacaembu, então eu corria. Comecei, não foi fácil, porque nada é fácil no começo, né? Então, assim, eu posso escolher já correndo? Sim, eu tinha saúde para isso, mas nem todo mundo tem saúde para correr, né? Olha aqui, a Elis fala que ama futebol, mas estou parada por conta do peso e o problema do joelho. Então, olha aqui, no caso dela, uma caminhada, começar com uma caminhada vai ser muito bom, né? E nós precisamos, antes de iniciar qualquer atividade física, passar por uma avaliação médica. Esses dias eu tive que passar. Minha filha faz a ginástica artística, ela precisou passar, porque tem que renovar uma vez por ano. O meu também, a natação, tenho que renovar uma vez por ano. Não o que acontece? O que eu gosto não é o que você gosta. Você tem que procurar ver o que você gosta para se movimentar, para exercitar. Então, cada pessoa tem um gosto. Tem gente que gosta de caminhada, tem gente que gosta de corrida. Não é sobre se comparar com os outros, tá? A busca da excelência, ela é sua. E a busca de um exercício físico, de cuidar do corpo, também é sua. Você tem que procurar algo que você gosta. Mas eu vou contar a minha experiência como foi. Como foi minha experiência com o exercício físico. É isso aí, vamos lá. Então, eu entendi que se eu não cuidasse do físico, a saúde mental ela não ia se sustentar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para a gente alcançar equilíbrio e excelência, nós precisamos entender a importância do corpo físico e de cuidar dele. Sem isso, não vamos cumprir o propósito da nossa existência. Eu entendi isso, eu entendi.
Eu espero que vocês, quando saírem dessa aula hoje, vocês também podem entender isso. Eu estou lendo aqui no chat, me disse 30 quilos a menos. Exatamente. É de uma maneira saudável, não precisa fazer coisas drásticas. Muitas pessoas desistem no caminho porque eles já querem resultados excelentes, resultados rápidos de uma vez. Não é assim. Começa por pequenas ações, pequenas atitudes. O importante, mesmo diante de algumas quedas, a pessoa não desistir, não pode desistir. No processo, às vezes vai ter umas. Vamos ter que voltar um pouco e depois continuar. O importante é não desistir. Logo, sem cuidar dessas áreas, a espiritual fica estagnada. Eu estou falando da emocional e da física. Ou seja, a gente fica empurrando com a barriga. Como eu já falei, que tem muita gente que cuida muito só do espiritual e fica empurrando as outras áreas com a barriga. Tá? É isso aí. É isso aí. Tem que ser 1 quilo por mês, se for o caso. Ninguém engorda de uma vez, né? A Eli está compartilhando comigo aqui. É isso aí. Sim, começa pela reeducação alimentar. Já baixou 1,5 kg. Parabéns. É exatamente isso. Pequenas coisas geram grandes, grandes resultados. Sem dúvida. E quando eu estava na busca pela excelência, a primeira coisa que eu precisava tratar é a mente. A segunda coisa foi, sem dúvida, fazer o exercício físico. Sem dúvida. E aí despertas a mente, explodiu agora sobre a importância do exercício físico. Eu tratei especificamente meu transtorno de ansiedade, eu consegui controlar com a natação. É incrível, eu amo, eu falo que é minha droga boa, é a única droga que eu uso. É isso aí, sabe por quê? Porque a natação, ela libera um hormônio, ela libera endorfina, ela controla o estresse, ela reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá bom? Então, ela promove a natação bem-estar. E muitos exercícios físicos também. A prática na água também, a natação, ela tem um efeito calmante. Olha os benefícios. E a respiração rítmica, que é o que eu mais gosto. É uma espécie de meditação. Ela tem um efeito meditativo. Além disso, a natação oferece um ambiente de baixo impacto para quem tem problema com o joelho. Também tem a hidroginástica, né? E ela libera tensões musculares, promovendo um relaxamento maior. É isso aí. Então, você já parou para pensar que o seu corpo é o lugar onde você vai morar por toda a sua vida? Você já pensou nisso? Se não for um lugar apropriado, você vai ficar frustrada. Então, quantas vezes aqui no slide fala que ele é o último lugar onde você se sente bem? Então está errado, está tudo errado, mas a gente tem esse poder de corrigir com pequenas ações, né? Quantas vezes você se olhou no espelho e pensou, o que é que eu penso quando eu olho no espelho? Ah, quando eu tiver mais disposição, eu vou fazer exercício físico. Quando eu mudar isso ou aquilo, quando eu emagrecer, como se só depois disso você pudesse se amar, né? Você geralmente pensa assim, quando eu emagrecer, não é só isso. Eu quero agora construir um raciocínio na mente de vocês sobre o amor próprio e a autoimagem, sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas mulheres constroem sua autoimagem
com base no olhar dos outros. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Eles seguem padrões, comparações e críticas dos outros. Por que você vive com comparações? O seu biotipo é o seu biotipo, não é o meu. E tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Vamos parar com comparações. Eu falei que a excelência é só não precisar se comparar com os outros. É a mesma coisa do seu corpo, você não precisa se comparar com os outros, tá? Eu quero trazer uma virada de mente agora para vocês. E se a relação com o corpo não começasse com a aparência, mas com a experiência de habitar esse corpo com respeito, escuta e gentileza? Vocês já pensaram nisso? Habitar esse corpo com respeito, gentileza. O amor próprio, ele não começa com o espelho. Ele começa com o sentir. Sentir. Por isso que eu falo, ó, a mente tem que estar boa. Se a mente não estiver boa, o corpo não vai estar bem. Seu corpo, ele precisa mudar. Seu corpo não precisa mudar para ser amado. É o contrário, ele precisa ser amado para mudar com leveza. Vocês estão tendo uma expansão de mente agora. A mente está expandindo para uma mudança de mente. Autoimagem não é só estética, é identidade. É identidade. Como você se olha no espelho? Fala para mim aí no chat. Como você se olha no espelho? Por favor, eu vou pedir para vocês aqui hoje, façam as pazes com a sua história corporal, por favor. Eu espero que vocês saiam daqui hoje fazendo as pazes, tá bom? E como é isso? Tem gente que para ter... Tem gente que sempre quer ter desculpa para não se exercitar. Diz, na época de Jesus e na minha avó, elas não se exercitavam e eram saudáveis. Mas sabe o que acontecia nessa época? Em adormecida, isso um pensamento de uma pessoa adormecida, não é de uma pessoa desperta. E eu tenho certeza que todas vocês estão despertas aqui. Não esqueçam, na época de Jesus, na época da sua avó, eles andavam a pé, não tinha carro. Provavelmente. Na época da minha avó, eu sou bem mais velha, né? Provavelmente tem gente muito nova aí, mas eles andavam muito, muito, muito. Hoje é diferente. A partir de hoje, eu não quero desculpa. Amanhã, por favor. É sério isso. É sério. A partir de hoje, não tem desculpa. Amanhã é sério. Comecem, por favor, com uma simples caminhada. Na verdade, para a saúde emocional tem que ter exercício de impacto, eu sei disso. Mais impacto, né? Não uma simples caminhada, mas comecem por uma simples caminhada. Já é um bom começo, já é uma ação. Até você fazer uma avaliação, faça um compromisso com vocês mesmos, por favor. Amanhã eu vou começar com leveza, eu vou caminhar. Só isso. Já vai dar muito certo.
Depois, vocês fazem o exame de aptidão física e aí começa um movimento ainda mais de impacto, tá bom? Se for o caso. Cada caso é um caso e a gente tem que começar do começo, não é do fim, tá bom? Então, encontrar seu ritmo, construção do seu ritmo. Então, o que vai acontecer? Muita gente acha que atividade física é algo ruim porque tem frases que assustam, né? Eu vou queimar, eu vou compensar. Acha que o exercício físico realmente é uma atividade que foi sequestrada, né? E tem outros nomes agora. Mas nós podemos trazer uma proposta diferente, como dançar, caminhar, alongar. Essa é uma proposta de reconexão, né? Não precisa ter uma coisa como sofrida, né? Não precisa ser uma coisa sofrida, tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa leve. O movimento que cura é aquele que te envolve para dentro de você. É isso que acontece comigo quando eu faço natação. É incrível. Nossa, é incrível. O movimento que cura é aquele que te devolve para dentro de você. É isso aí. Então é simples, eu tenho certeza que se vocês procurarem, vocês vão achar, olha aqui, ó, faz aula localizada, STEP, há 3 anos, parabéns, Thaís, parabéns. Movimento não é castigo. Descubra qual atividade te dá energia e prazer. Qual a atividade que te dá energia? Tem alguma. Você pode ter certeza. Só que assim, tem coisas que não é no começo que você vai ter certeza. Eu quase desisti da natação, eu era uma pedra. E aí eu insisti, hoje eu não troco por quase nada. Dica, eu vou dar uma dica agora para vocês. Troque malhar por mover-se com alegria. É isso aí. Eu movo com alegria. Vocês precisam trocar. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: seu corpo não foi feito para caber em padrões. Não precisa disso. Ele foi feito, sabe para quê? Para expressar a sua essência. A sua essência é só sua, não é dos outros. Eu quero construir um raciocínio para vocês agora. Vai ser forte. Fale sobre como o corpo pede pausas, mas a mente insiste em produzir. Então, agora a gente vai falar sobre energia vital e sono restaurador. Eu tenho uma frase que eu uso: quem não tem tempo, acha tempo. Sabe as pessoas que falam, ela não tem tempo, são as que mais acham tempo. E quem não tem tempo, acha desculpa. Amanhã, eu tenho muita coisa para fazer. Se você não cuidar de você, quem que vai cuidar de você no futuro, doente, sem andar, sem se mover? Então agora vamos lá, a gente precisa de energia vital para a gente poder também estar disposta no outro dia. Sono, energia vital. Sono, energia vital. Com autocuidado profundo. Descanso não é luxo, é necessidade biológica e emocional, tá bom? É isso aí. Então, conecte com qualidade de vida e saúde integral. Os 5 pilares. Você não precisa dar conta de tudo, tá bom? Você precisa se dar conta de você. Tem muita gente que acha, ela tá falando para eu ser egoísta. Não, é porque se você não cuida de você, você não vai cuidar dos outros. Então, a prioridade é cuidar de você, é cuidar da sua saúde. Priorizar a saúde física e emocional não é egoísmo. Você não vai conseguir ajudar ninguém. Uma mente
doente faz tudo de uma maneira desorganizada, no automático, como eu falei na última aula, né? Na aula de ontem. E aí, o que eu falo? Você não é preguiçosa. Você só está exausta de se ignorar. Energia vital, ela vem de dentro, ela vem com sono, presença e limites. Vocês precisam criar um ritual noturno com ferramentas de autorrespeito. Eu tenho já um ritual noturno, precisa. Algumas pessoas estão aqui e vai dizer ela está doida, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para você hoje, e se não se priorizar, com certeza no futuro as pessoas também não terão tempo para cuidar de você se o seu corpo falhar. Às vezes a gente até encontra alguém que cuida, mas não é melhor a gente próprio conseguir se cuidar? O dia ele tem 24 horas. Suponhamos que você gaste 8 horas dormindo. Eu consigo 7 horas, porque a gente vai ficando mais velha, vai precisando de menos sono. Quem é jovem precisa mais de sono. Então, eu preciso simplesmente dormir cedo e acordar cedo. Se eu dormir meia-noite, o que vai acontecer? Eu não tenho aquele famoso sono zen que os cientistas falam, cientista do sono. Tá? Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, se eu dormir 10 da manhã, eu consigo acordar 5 bem revigorada. Tá? Agora, se eu ficar gastando o meu tempo com séries a noite inteira, eu não vou ter esse sono. Então, por exemplo, eu falei que nós temos 24 horas. Se eu gasto 8 dormindo, o que eu estou fazendo com as 16 horas restantes? Então, não tem desculpa. Com certeza tem tempo para se exercitar, tá? Com certeza. Exatamente. Agora eu quero falar o seguinte: quem não tem tempo, acha tempo, quem não tem, acha desculpa. É isso. E qual foi a expansão da mente que vocês tiveram na aula de hoje, depois de tudo que foi falado? Qual atitude vocês vão fazer diferente a partir de hoje? É isso aí. O que vocês vão fazer diferente a partir de hoje? Comentem no chat, gente, o que vocês vão fazer a partir de hoje? Ah, Mirna, exercício. Deu para entender a importância do exercício físico e por que eu coloquei essa aula hoje? Deu para entender? Eu me expressei bem, gente. Caminhadas, muito bem. Começa com a caminhada. Exatamente. Se não pode fazer outras coisas de mais impacto, esse exercício. Isso, nossa, é isso aí. Vou organizar meu dia e tirar tempo para mim. Bora exercitar, bora exercitar. Precisa dormir 8 horas, se não um descanso, mas ultimamente nem está funcionando. A meditação, gente, a meditação que eu ensinei ontem ajuda a dormir, faz meditação, nada de insônia. Tem auto meditação também que você pode fazer, tá? Coloca aquela meditação guiada ou algo que te acalma e tem que cuidar. Eu vou falar na minha mentoria completa, eu falo muito sobre eu falo muito sobre quais são esses recursos que a gente tem para que a gente possa ter mais um sono zen, tá? Olha, estou fazendo violão para acalmar a mente. Indicação da psicóloga. Parabéns, parabéns. Incrível. Então é isso. Na minha mentoria completa, você aprenderá a habitar seu corpo com respeito, energia e prazer. Chega de guerra com o espelho. É hora de transformar seu corpo em templo. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Então, o desafio
prática da aula de hoje é começar, nem que seja com caminhada, por favor, se priorizem. Se vocês sentem que priorizar significa começar o dia com caminhada, porque tem vezes que a gente deixa para o final e a gente não consegue. É isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, essa é a hora de perguntar. E eu só agradeço. Ah, que legal! Gostaram da aula? Deu um boom na mente. Eu gosto de expandir a mente. É isso aí. Olha, falaram que quem puder ficar, a gente pode repetir a meditação. A gente vai repetir a meditação. Quem quer ficar, mandem aí no chat a meditação. Quem quer ficar, eu faço uma meditação para vocês. Quer ficar? Gabriela quer ficar? Quem mais? Aí eu faço a meditação. É isso aí. A Thaís está falando comer menos. É isso aí. Deixa eu ver. Quem quer ficar para a meditação? Quem quer ficar? Estão falando aí, se vocês querem ficar para meditação, vai no máximo 10 minutos. Quem mais? O pessoal do YouTube quer ficar? O que a gente faz? Ah, tá dentro do ônibus. Thaís. Mas então, quem não puder ficar, eu agradeço muito, muito, muito. Eu tenho certeza que amanhã nós vamos ter uma aula espetacular. Se gostaram da aula hoje, cada dia a gente vai se superar. Muito obrigada. Quem ficar aí, a gente vai fazer a meditação, tá bom? Boa noite, até amanhã para quem não puder ficar. Ai, que ótimo, a Elis falou. É isso aí, gente. É a minha intenção, dar um boom na mente de vocês. Obrigada por vocês terem ficado e vamos lá para quem consegue ficar. É isso aí. Vamos começar, tá? Tem um microfone aberto. Tem algum microfone aberto? Tem o microfone aberto. Eu vou pedir para que todos estejam num ambiente seguro. A Thaís falou que ela está no ônibus, não é um ambiente seguro. Eu vou pedir para vocês ficarem eretas e retas, ou simplesmente podem ficar deitadas também em um lugar confortável. Os braços precisam estar descruzados e relaxados. Se vocês quiserem sentir mais conexão, fechem os olhos, ou simplesmente vocês podem baixar os olhos, olhar para um ponto no solo, no chão, um ponto fixo, não pode ficar. Comecem com uma respiração consciente. Inspirar significa puxar o ar para dentro. Tem o microfone aberto. Está dando interferência. Expirar é para fora. Quando eu falo expirar, vocês vão sentir mais leveza toda vez que vocês fazem esse momento de inspirar e vocês expiram, põem para fora o ar, vocês vão sentir mais leveza. Eu preciso que vocês façam uma respiração atrás da outra, usando
toda a sua capacidade respiratória, longa e lenta, longa e lenta. Para ficar uma respiração mais assertiva, coloca a sua mão direita no seu peito esquerdo e a sua mão no diafragma ou na sua barriga. Você vai sentir, toda vez que você for inspirar, seu peito vai crescer e no movimento de inspirar, você vai sentir cada vez mais relaxada. Imagine agora que cada inspiração você libera um pouco da tensão acumulada. Agora, seus olhos se tornam pesados, mais pesados. Agora, você está entrando em um estado de paz profundo. Quanto mais você ouve minha voz, mais confortável se sente. Imagina agora você está diante de uma tela branca. Uma tela branca mental. E nessa tela começam a surgir palavras, frases, imagens, pensamentos que surgem na sua mente dia a dia. Sem julgar, apenas veja. Apenas veja. E lentamente, os pensamentos sabotadores começam a aparecer. Aqueles que te dizem você não consegue. Aqueles que te dizem você não é capaz. Aqueles que te dizem você não é suficiente. Você vai falhar. Reconheça-os. Observe o que dizem. Perceba onde no seu corpo você o sente. E agora, imagine que à sua frente se abre um grande buraco negro. Ele gira lentamente, em espiral. Ele é escuro, profundo,
mas ele não te causa medo. Ele representa libertação. Este buraco negro, ele tem o poder de absorver tudo que não te serve mais. Tudo que te impede de ser quem você é. Agora, fale lenta e silenciosamente a palavra ok. 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 Toda vez que for jogar esses pensamentos dentro do buraco negro, visualize cada frase sabotadora sendo sugada. Ok. 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 Como se fossem poeira, sendo engolida pela escuridão. Você pode jogá-los como objetos, como folhas de papel, como fumaça. Cada pensamento que entra no buraco negro deixa seu corpo mais leve, mais leve, mais leve. Seu peito se expande, sua mente se esvazia. E cada pensamento descartado, você sente uma onda de poder e liberdade. Agora, o buraco negro levou tudo que precisava ir. Visualize uma luz surgindo dentro de você. Uma luz brilhante, brilhante. Essa luz é a sua essência. E ela começa a projetar novos pensamentos, frases de apoio, de amor próprio. Repita comigo mentalmente, baixo e pausado. Eu sou capaz. Eu sou suficiente. Eu mereço viver minha verdade. Eu confio em mim. Visualize essas frases entrando no seu corpo como uma luz dourada, se espalhando pelo seu peito,
pela cabeça, pelas mãos. Você agora é um campo fértil para novas crenças. Você agora, aos poucos, aos poucos, começa a retornar. Traz consigo a leveza, a clareza, a consciência de que o buraco negro ainda existe. Sempre. Sempre que um pensamento sabotador surgir, você falará a palavra ok. Será sugado pelo buraco negro. Agora, inspire profundamente. Inspire profundamente. Movimente os dedos das mãos, movimente os dedos das mãos, os pés, no seu tempo. Abra os olhos. No seu tempo. Abra os olhos. E aí, gente, conseguiu acessar o inconsciente. Eu quero deixar bem claro aqui que não é misticismo isso, de jeito nenhum. Eu não sou mística. Também, quem gosta de ser, ok. Mas isso é meditação pura, meditação guiada. E é incrível. A gente consegue se reconectar com nossa essência. E é incrível isso. Existem outras maneiras também que nós podemos nos conectar com nossa essência. Tem a oração, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Muito grata. Eu gostaria agora de me despedir de vocês e dizer que amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar mandando mensagens de lembretes para que vocês estejam aqui para a nossa tão esperada última aula. Obrigada a todos vocês e tenham uma excelente noite, que vocês possam ter um sono restaurador e amanhã, nossa caminhada. É isso aí. Beijo, se cuidem. Até amanhã. É isso aí. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Tchau, até amanhã. Nos vemos. Se cuidem.